Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo que nós habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça que nos é concedida por meio de Jesus Cristo, de estarmos aqui nesta madrugada dessa terça-feira para continuarmos os estudos que temos realizados durante as madrugadas e as orações em favor de todos, não somente da igreja, mas, como diz o apóstolo Paulo, devemos orar e interceder em favor de todos, das autoridades, para que nosso Deus possa nos conceder uma vida tranquila e de paz. Estamos aqui na carta de Paulo aos Romanos, entrando hoje no capítulo de número 3, onde Paulo está abordando o tema Deus é fiel e justo. Paulo está questionando aos judeus que viviam em Roma, que faziam parte da igreja em Roma, mas por ser judeus, eles trouxeram os ensinamentos a respeito da circuncisão que foi ensinado a eles, mesmo eles tendo aderido ao cristianismo, a vida com Cristo, a vida levada a crer no sacrifício de Jesus na cruz para salvar a vida deles. Mas em relação a esse assunto da circuncisão, eles permaneciam querendo viver a vida dele, cristãos como judeus, mas praticando a circuncisão como judeus, porque estava na lei. Então, essa é a grande barreira que Paulo encontra naquela igreja de Roma, aquela igreja cristã que se encontrava em Roma. Eles tinham suas qualidades. Paulo, ele fala sobre essas qualidades que eles tinham. Mas, apesar de suas qualidades, eles tinham também essa falha de entendimento, de se crer na palavra de Deus, de se conhecer a palavra de Deus como ela é, como deve ser, e não simplesmente aderir a uma opinião que não se encaixa mais na realidade da vida cristã por meio de Cristo Jesus. Então, ele está buscando argumentos para mostrar, então, aquela igreja cristã de Roma, aqueles judeus que viviam em Roma e eram cristãos, a eles a deixarem de aderir a essa questão da lei, a esse ponto da lei sobre a circuncisão. Então, que Paulo mostra para eles que a circuncisão, quando você aceita Jesus, isso para o judeu, ela não deve ser exteriormente,
mas deve ser interiormente no seu coração. Então nós vamos continuarmos aqui nessa leitura, buscando observar os pontos desta palavra, dessa carta de Paulo aos Romanos, e por meio do Espírito Santo, encontrar aqui nesses pontos, nessa narrativa, nessa orientação, nesses conselhos e afirmações que Paulo faz, uma forma de sermos edificados. Apesar de nós não sermos judeus, mas somos igreja do Senhor. E podemos tirar lições naquilo que se diz respeito, o que Paulo está ali combatendo na vida daquela igreja em Cristo Jesus. Glória a Deus. Louvamos a Deus. Mesmo com essa tosse que vem de vez em quando, mas vai diminuindo. Mas louvamos a Deus e pedimos perdão aos demais irmãos que têm nos acompanhado, porque não é porque queremos, é porque vem mesmo a tosse, porque estamos em recuperação de uma gripe. Então vamos ler a palavra. Nós amamos ler e estudar essa palavra. Nós amamos examinar as Escrituras com critério, sempre com o objetivo de encontrar nela a vida eterna. Porque essa foi a orientação de Jesus, lá em João 5,39. E porque nessas Escrituras se diz respeito a Jesus. Então, dois objetivos que Jesus direcionou para cada um de nós como igreja de Jesus é exatamente esses dois objetivos ao examinarmos as Escrituras. Primeiramente, encontrar nas Escrituras a vida eterna. Depois, obter o conhecimento a respeito dele próprio, Jesus, pois essa Escritura testifica dele. Se você for um cristão que já criou o hábito de examinar as Escrituras, dificilmente você será enganado por qualquer uma pessoa que seja, que venha lhe trazer um outro evangelho que não seja esse. Porque o apóstolo Paulo afirma, se alguém trouxer um outro evangelho que não seja esse, essa pessoa seja anatema, ou seja amaldiçoada. Mas para nós sabermos se a pessoa está trazendo um evangelho verdadeiro ou não, nós precisamos conhecer o evangelho. Precisamos conhecer as Escrituras. E aqui estamos nós, estudando essa palavra com esse objetivo. De examinar essas Escrituras, primeiramente, para encontrar nela a vida eterna, porque a vida eterna está aqui, nessas Escrituras. E também obtermos o conhecimento que nós precisamos ter a respeito de Jesus. Porque Jesus é o Verbo de Deus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É a palavra de Deus. Jesus diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que nós temos que nos apegar, como diz o apóstolo Paulo, no estudo anterior, que estivemos realizando aqui pela madrugada, Paulo diz aqui na palavra que o crente deve ser fiel à palavra. Aquele que acredita em Deus
deve ser fiel à palavra. Aquele que serve a Jesus deve ser fiel à palavra. Se você não for fiel à palavra de Deus, você não estará vivendo a vida cristã verdadeira, exemplar, que a própria palavra exige de você quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quando Cristo passa a habitar na tua vida, ele passa a ser o teu Senhor. Então, você passa a ser submisso a essa palavra, a essa vontade de Deus em Cristo Jesus. Então vamos aqui abordar essa narrativa de Paulo, onde ele fala sobre Deus é fiel e justo. Porque ele continua a tocar nesse assunto que os judeus da igreja de Roma naquela época, os judeus cristãos da igreja de Roma naquela época, persistiam em querer continuar com a circuncisão, mesmo depois de aceitar Jesus. E Paulo afirma, não há mais necessidade. Então é preciso conhecer a palavra, para nós sabermos o que é necessário e o que não é mais necessário. Porque a Bíblia, se você for analisar, a Bíblia foi escrita para 3 povos diferentes. Paulo escreve sobre isso aos Coríntios. Nós já estivemos lendo. A Bíblia foi escrita para os judeus, os gentios e a igreja de Jesus Cristo. São esses 3 povos pelos quais essa palavra ela foi direcionada. Aí nós temos que separar. Ao lermos essa palavra, nós temos que ter discernimento do Espírito Santo. Para qual desses tipos de 3 povos a palavra está sendo direcionada. Aqui, nesse conteúdo da carta aos Romanos, do apóstolo Paulo, ele direciona a palavra à igreja de Jesus, que mesmo sendo judeus, não querem aderir ao ensinamento do tempo da graça, da nova aliança. Então ele vai, escreve e busca orientar as pessoas no caminho certo. Porque poucos hoje se preocupam em orientar as pessoas no caminho certo. Porque quando hoje, infelizmente, você vai orientar um cristão no caminho certo, ele se aborrece. Em vez de ele se alegrar, ele faz se aborrecer. Em vez de ele aceitar, ele rejeita. Em vez de ele ficar feliz, ele se descontenta com a tua pessoa que está ensinando a verdade aí. Não aceita, ou seja, os valores estão sendo revestidos. A igreja hoje, ela não acata os ensinamentos da palavra de Deus com tanto fervor, alegria e devoção que ocorreu na igreja primitiva, que ocorreu em tempos passados, em gerações passadas, mesmo eles passando por tanta perseguição, por tanto sofrimento, mas eles não negavam o Evangelho, não negavam a Jesus, de forma nenhuma. E hoje existe muitas formas de você negar Jesus. Quando você não aceita a palavra de Deus, quando você não busca ser fiel a essa palavra, é uma forma de você estar negando. É como Paulo diz, você está crucificando Jesus novamente. Mas vamos ler o texto e vamos buscar aqui, pelo Espírito Santo, algo que o Espírito Santo tenha separado, reservado, para nos edificarmos como igreja, tomarmos esse exemplo
e tirar aqui, por meio do discernimento do Espírito Santo, que nos foi otorgado, tanto em nossas vidas como na sua, o entendimento daquilo que Deus ele quer que a igreja seja despertada. Que a igreja entenda hoje que o papel da igreja é seguir vivendo a sua vida cristã e a sua jornada por meio da graça de Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É a igreja entender que ela está vivendo o tempo da graça de Deus. Não está mais vivendo debaixo da lei, mas da graça de Deus. E por estarmos vivendo na graça de Deus, estamos na dispensação da graça de Deus. É nessa dispensação da graça de Deus que nós temos que buscar aprender e conhecer como devemos servir ao nosso Deus. De maneira que possamos, por meio do conhecimento, então, dessa verdade e desses ensinamentos, nós encontrarmos a vida eterna. E conhecemos a Jesus Cristo. O que se diz a respeito dele, aqui nas Escrituras. Porque ele é o caminho, o único caminho que poderá nos conduzir ao Pai. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outra maneira. Se nós não olharmos para Cristo como autor e consumador de nossa fé, se nós não negarmos a nós mesmos por Ele, pelo Evangelho, não tem como você conseguir perseverar até o fim dentro desses ensinamentos da palavra de Deus. Então diz assim, Paulo vai falar que Deus é justo, que Deus é fiel e que Deus é justo. Ele fala assim, ó, que vantagem pode haver? Ele vai fazer a primeira uma interrogação, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Então ele faz essa primeira interrogação àquela igreja cristã que vivia em Roma. Um lugar difícil para ser um cristão. Muito perseguidas, muitos mortos, como já aqui estivemos relatando. E que é conhecimento de todos. E como eram os cristãos mortos ali em Roma, quando eles eram pegos. Então, ele faz essa indagação. Que vantagem pode haver? Então você tem que pensar, que vantagem pode haver? As decisões que você tem tomado, as escolhas que você tem feito, em que parte da palavra de Deus você tem crido? Que tipo de vantagem isso tem trazido para a tua vida? Que vantagem pode haver, então, em ser judeu? Ou que utilidade existe na circuncisão? Que vantagem tem em uma pessoa ser judeu em Cristo Jesus, aceitando Jesus Cristo, mas ele ainda permanece acreditando na circuncisão? O que vantagem tem nessa circuncisão? Paulo desperta eles para pensar, para que eles próprios possam se autoanalisar. Como diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, fazer uma autocrítica cristã. Se faz necessário para cada cristão que segue a Jesus, em um momento da sua vida, fazer uma análise de uma autocrítica própria. Para que você possa ter ali o despertar do Espírito Santo para aquilo que lhe traz vantagem e não traz. Você muitas vezes pode fazer uma escolha pensando que é uma escolha certa, mas não lhe vai trazer vantagem. No momento vai parecer como se vai lhe trazer algum benefício
de bom na tua vida. Mas lá na frente, porque existe um tempo para que cada árvore dê o seu próprio fruto. Não é que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Como diz Salomão, há tempo para tudo. Há tempo para plantar, há tempo para colher. Há tempo para chorar, há tempo para rir. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E esse tempo pertence a Deus, não pertence a nós. É tanto que Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele já nos orienta que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Nós temos que nos preocupar com o dia de hoje. Porque quem de nós, hoje, dos que estão nos ouvindo, que estarão nos ouvindo, qual é o ser humano hoje que pode garantir que ele passará desse dia, dessa terça-feira, com vida e chegará na quarta-feira? Quem pode garantir isso? Ninguém na face da terra. Não há um ser humano, por mais santo que se possa se achar que seja, por mais perfeito que possa achar que seja, ou por mais pecador que possa também ser, mas não tem ele o poder de se garantir de que ele vai passar desse dia para o outro com vida. Então, essa é a razão porque Jesus disse que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Mas basta cada dia o seu mal. Nos preocupamos com o dia de hoje. É tanto que Paulo diz que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia oportuno da salvação. Que nós temos que crer hoje. Que nós temos que viver o dia de hoje como se Cristo viesse hoje. Então, se você soubesse, se você tivesse essa convicção, embora ninguém consegue ter, porque a palavra ela impede que nós tenhamos essa convicção do dia que Jesus vai vir. Mas vamos supor, vamos abrir um parênteses aqui, vamos supor, se nós soubéssemos, ou você soubesse que Jesus viesse hoje, qual seria o seu comportamento? De que forma você iria viver o seu último dia na presença dele, aqui nessa terra? Certamente você iria se reservar o dia todo para entrar em comunhão com Deus. Você ia faltar o emprego, você ia se isolar dentro de um quarto e ficar em oração, em comunhão com Deus, em jejum, pedindo perdão a Deus, se arrependendo dos seus pecados. Você iria fazer de tudo para que quando terminasse o dia, você fosse agraciado com a vida eterna, porque você estaria sabendo que você morreria nesse mesmo dia. Mas nós não sabemos o dia nem a hora que o Filho do Homem vai vir, como Jesus falou. Ninguém sabe o dia e a hora, só o Pai. Mas Ele manda nos estarmos alertas. Paulo nos ensina a viver o dia de hoje como se fosse o último dia da nossa vida, aqui nessa terra. Aí precisamos criar hábitos saudáveis. E este é um hábito saudável, de estar examinando as Escrituras, de estar estudando, de buscar conhecimento de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus, na tua vida como cristão, como igreja de Jesus, para que você possa viver uma vida de acordo com os propósitos de Deus para a tua vida. Então, se faz necessário se criar esse hábito de estudar a palavra, de examinar as Escrituras, de viver uma vida de oração, de comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Então, Paulo questiona eles, a igreja cristã de Roma, que vantagem
pode haver, então, em ser judeu? O que utilidade existe na circuncisão? Não existe utilidade nenhuma na circuncisão. É o que Paulo está abrindo os olhos dos judeus que haviam aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas que os ensinamentos, infelizmente, podemos dizer assim, do apóstolo Pedro, haviam influenciado eles. Porque essa era a direção dos ensinamentos de Pedro. Pedro queria, a qualquer custo, de que o cristão judeu, o judeu que se tornasse cristão, que aceitasse Jesus, continuasse a circuncidar. E Paulo, então, entrou nessa briga contra esse ensinamento de Pedro. E Pedro foi também um grande apóstolo. Mas nesse assunto Pedro estava errado. E levou tempo, muito tempo, para Pedro reconhecer que estava errado. Mas Paulo, consciente do que estava certo, não abriu mão do que estava certo e de ensinar o que está certo. E assim deve ser a nossa vida, em Cristo Jesus. Ter conhecimento do que é certo, da verdade de Deus, da palavra de Deus, como Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios, nada compete contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Não adianta você lutar contra a verdade. Por que Paulo afirmou isso? Porque Jesus falou para ele, lá na estrada de Damasco. Observe as palavras que Jesus disse a ele. Quando ele cai do cavalo, devido àquela forte luz que desce sobre ele, cegando os olhos dele, os olhos físicos, e os olhos espirituais dele já estavam cegos. O entendimento dele já estava obscurecido. A mente dele era como se ele estivesse sendo fiel a Deus por estar defendendo a lei. E ele se tornou um perseguidor dos cristãos. E por essa razão, dele ter se tornado um perseguidor da própria igreja primitiva, por um bom tempo, é que depois dele mesmo se converter, depois mesmo do chamado de Deus na vida dele, para ser um apóstolo, a própria igreja tinha medo dele. E muitos rejeitaram ele. E muitos o deixaram ele de lado. Então a luta dele foi grande. E lá na estrada de Damasco, quando ele cai no chão e ele ouve a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque o nome dele era Saulo. Depois desse momento, ele passou a ser chamado de Paulo. Mas era conhecido como Saulo. Por que tu me persegues? Aí ele não sabe que voz é essa, de quem está vindo essa voz. Então ele pergunta: quem és tu, Senhor? Aí Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas duro é para ti lutar ou contrariar aquele que tem poder. Aí Paulo aprendeu que não tem vantagem competir contra a verdade. Só há vantagem quando você é a favor da verdade na tua vida. E por isso Paulo está buscando aqui colocar essa verdade na vida desses cristãos judeus que viviam em Roma. Então ele diz: muita, em todos os sentidos. Ele mostra aqui que a vantagem pode haver, então, em ser judeu, ou que utilidade na circuncisão. Aí ele diz: muita, em todos os sentidos. Primeiramente, porque os judeus
foram confiadas a palavra de Deus. A vantagem era porque Deus havia confiado a palavra dele aos judeus. Sendo assim, que importa se alguém desses judeus forem infiéis? Aí ele faz uma interrogação, mais uma. Porque ele está o quê? Ele está despertando para eles. Ele está levando eles a raciocinar, a refletir. Se importa, tem vantagem, há benefício em eles serem infiéis, Deus confiou a palavra dele a eles primeiro, aos judeus, dos judeus que passou para as demais pessoas, os gentios. Então ele diz, a infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? Aí Paulo está buscando exatamente fazer eles entender. Sendo assim, que importa se algum desses judeus forem infiéis? Ou seja, se vocês vão crer e vão aplicar a circuncisão, que não tem nenhuma utilidade mais na vida de vocês, então, ao vocês serem fiéis, vocês vão anular a fidelidade de Deus? Não. De maneira nenhuma. Você, mesmo sendo fiel a Deus, Deus permanece fiel. Deus não é movido, nem conduzido, nem influenciado pela a tua infidelidade. Aí Paulo responde, absolutamente não. Deus verdadeiro, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e seja vitorioso quando fores julgado. O que importa é que Deus seja verdadeiro, mas todo homem é mentiroso. Para que, diante do julgamento de Deus, a pessoa seja justificada pelas suas palavras. Mas se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida, é aí onde entra outro conselho e outra diretriz de Jesus. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Aí o que Paulo está aqui? Confirmando o que ele aprendeu a respeito de Jesus. Ele está confirmando isso. Mas se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, ou seja, se a tua injustiça ela é mais importante do que a justiça de Deus, ela transparece mais na tua vida do que a justiça de Deus, o que concluiremos sobre isso? De que forma nós vamos analisar essa questão? Acaso Deus é injusto por aplicar a ira dele? Ele interroga. E ele diz, estou apenas refletindo com a lógica humana. Paulo aqui está apenas refletindo com a lógica humana. Existe como você impedir de que a justiça de Deus opere a ira dele? Não tem como. A justiça de Deus é um atributo dele, próprio dele, que não tem como separar de Deus. Além de Deus ser justo, Deus é fiel. É por isso que Deus, de forma nenhuma,
nem o Espírito Santo de Deus, de forma nenhuma, vai compactuar com algum tipo de injustiça. Mesmo que você use qualquer argumento que você queira usar. Mas seus argumentos serão derrubados exatamente por essa palavra. Se tornarão inválidos, se tornarão inúteis. Porque você não pode mudar o caráter de Deus. Você não pode mudar os atributos de Deus. Não existe. Deus está acima de todos. Já está dizendo, ele é Deus, único, verdadeiro, justo e fiel. Ele é fiel para com as suas promessas, para com a sua palavra. Ele é justo em qualquer questão. Mas se a nossa injustiça, ou seja, se você pratica uma injustiça contra quem seja, porque se você vai praticar uma injustiça, você não vai praticar contra você mesmo, você vai praticar contra alguém. E se você pratica contra você mesmo, aí mostra o quanto você é cego espiritualmente. Porque a palavra diz: qual é o homem que vai procurar fazer o mal a si próprio? Você vai sempre procurar querer fazer o bem a si. Mas se a nossa injustiça ressalta, ou seja, ela transparece de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, ou seja, se a tua injustiça se torna mais nítida do que a própria justiça de Deus, então você não está apto a entrar no reino dos céus. Porque essa é uma afirmação de Jesus. E Paulo está aqui confirmando essa afirmação àqueles judeus da igreja de Roma. Por isso nós não devemos praticar nenhuma injustiça contra ninguém, principalmente contra os nossos irmãos na fé em Cristo Jesus. Ele também diz assim: acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Não. Na hora que Deus for aplicar a ira dele, ele está aplicando com justiça. Estou apenas refletindo com a lógica humana. Nessa questão, Paulo está apenas refletindo de maneira com a lógica humana. Não está nem aqui levando para o discernimento espiritual. Porque é uma lógica simples de se entender. Aí ele responde: é evidente que não. Que a nossa injustiça, mesmo que ela seja mais nítida do que a justiça de Deus, isso vai impedir de que a justiça de Deus impeça a ira de Deus. Não vai impedir. A ira de Deus vai ser derramada sobre a face dessa terra. Como em muitos casos do Antigo Testamento, houve a manifestação dessa ira dele. Mas só que agora vai ser muito mais contundente do que você possa imaginar. Aí ele fala: é evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Se Deus fosse concordar que a tua injustiça seja mais importante do que a justiça dele, que a tua injustiça transpareça mais, seja mais nítida na tua vida do que a justiça de Deus, então como Deus iria julgar o mundo? Então nós temos que praticar a justiça de Deus. A justiça de Deus em nossas vidas, ela tem que ser mais nítida, transparecer, aparecer, e não a nossa injustiça. Mas alguém pode alegar. Aí Paulo diz: alguém pode alegar. Alguém pode ter uma outra forma, outra maneira de se pensar.
Aí alguém pode pensar dessa forma: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aí a questão aí é onde o diabo engana muitas pessoas. Mas eu estou mentindo para o bem da pessoa. Eu estou mentindo, mas Deus não vai levar em conta, porque o objetivo da minha mentira é fazer o bem daquela pessoa, é abrir os olhos daquela pessoa. E você está enganado. Quem mente tem por pai o diabo. O cristão, de forma e de maneira nenhuma, ele deve mentir. Porque a palavra diz que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Aquele que se diz ser cristão e mente, ele está enganando a si próprio. Ele está tendo por pai o diabo. Ele não está tendo por pai Deus. Então diz aqui, mas alguém pode alegar. Tem muitas pessoas que alegam isso. Eu menti, mas foi para o bem da pessoa. Não existe mentira que traga bem a vida de ninguém, muito menos a sua. Mas se alguém puder alegar, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, mesmo que a tua mentira venha ressaltar a veracidade de Deus, engane-se, sendo ainda mais sua glória, porque sou condenado como pecador. Aí você se engana, porque se você usar dessa artimanha maliciosa de Satanás, porque isso é um ato ganancioso, de Satanás iludir as pessoas, de levar as pessoas a mentir, não mentir por uma boa causa. Não existe mentira de boa causa. Toda mentira tem as suas consequências e toda mentira revela quem é a pessoa. Então, essa mentira vai condenar o pecador. Porque quem mente vive em pecado. Não está demonstrando que está fazendo a vontade de Deus. Aí você mente para o irmão, você mente para outra pessoa, para o teu próximo. Você mente para enganar, para se dar bem, para influenciar a pessoa, você mente. Para arrancar os bens da pessoa, você mente. Então, existe no meio da igreja, infelizmente da igreja cristã, diversas pessoas que utilizam desse tipo de pensamento enganoso. E que a palavra de Deus está aqui, condenando essa forma de você pensar. Como diz o apóstolo Paulo aqui, mas alguém pode alegar, você pode alegar, mas Deus não está de acordo com o que você está alegando. De que a sua mentira, mesmo que a sua mentira venha ressaltar a veracidade de Deus, você se engane-se, sendo ainda mais sua glória. Porque sois condenados com pecado. É algo de escolha sua e não de Deus. Ora, por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, dizendo: pratiquemos o mal para que nos sobrevenha o bem. Por certo, a condenação dos tais é merecida. Então você vai praticar o mal para que venha o bem? Não, eu vou fazer o mal, porque esse mal que eu vou fazer vai trazer o bem a essa pessoa. Você se engana. Isso vai lhe trazer
é a tua condenação. Aí, por isso é importante nós estarmos aqui estudando a palavra. Porque Paulo está aqui corrigindo a igreja cristã de Roma, e especificamente os judeus cristãos, que mesmo sendo agora igreja de Jesus, mas eles queriam permanecer como judeus ortodoxos, viverem debaixo de algum argumento da lei, que no caso era a circuncisão. Aí Paulo está mostrando que Deus é justo e fiel. E que mesmo que você seja infiel, Deus permanece fiel. E mesmo que você seja injusto, Deus permanece justo. E a tua injustiça, ela não pode ser utilizada, como diz o apóstolo Paulo aqui, ela não pode ser utilizada de maneira que venha de forma, como diz aqui, de forma ainda mais nítida do que a justiça de Deus. A tua injustiça não pode ser vista em você, em seus atos, mais do que a justiça de Deus. Você, como cristão, tem que ser justo, tem que ser honesto, tem que ser verdadeiro. Porque se você não for justo, honesto e verdadeiro, você está levando o evangelho a se escandalizar. As pessoas se escandalizar por causa do evangelho. Porque você, como cristão, tem que tomar como exemplo a vida de Cristo e você não toma. Em vez de você ser fiel à palavra, você usa dessa artimanha que Paulo aqui está colocando. Mas alguém pode alegar. Você pode até alegar. Você pode até tomar esse rumo, essa escolha. Se a minha mentira ressaltar a veracidade de Deus, engane-se, sendo ainda mais sua glória, porque sou condenado como pecador. Aí você se engana, porque aí você será condenado como pecador. E ainda diz mais ainda. Ora, porque não dizer como alguns que caluniosamente afirmam. Eles afirmam de maneira que eles já estão contrariando a palavra com as palavras. Estão caluniando. Afirmam em dizer: praticamos o mal para que nos sobrevenha o bem. Por certo, a condenação dos tais é merecida. Aí essas pessoas são condenadas por merecimento, porque não se podemos praticar o mal, para que por meio desse mal se provoque o bem. Não existe isso na palavra de Deus. É por essa razão que nada pode contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Ser cristão é um ato de auto-se negar a si próprio. Seguir a Jesus é uma escolha, uma decisão de se negar a si próprio, os seus próprios interesses, o seu próprio eu, a sua própria vontade, os seus próprios sentimentos e emoções. Isso requer esforço. Por isso Jesus disse: o reino de Deus é ganho à força, porque exige esforço, dedicação, tempo de dedicação, para se criar hábitos que te aproximem de Deus, que te faça ter uma convivência com Deus, com o Espírito Santo, de conhecer a palavra, de não querer ter esse tipo de pensamento que esses judeus cristãos na igreja de Roma estavam pensando que deveriam ser dessa forma. E Paulo estava aqui corrigindo eles, mostrando
que Deus é fiel e Deus é justo. Mesmo que você permaneça infiel, Deus vai permanecer fiel. E que a tua injustiça, ela não pode transparecer mais do que a justiça de Deus. Então se corrige enquanto há tempo. Se desperte para ser um exemplo, para ser luz. Deixe que os outros pratiquem justiça contra você, mas não pratiquem justiça contra ninguém. Porque se você praticar a tua injustiça contra alguém, como diz aqui a palavra que o apóstolo Paulo está falando aqui, na carta aos Romanos, capítulo 3, você estará se condenando como um pecador. E aí a sua condenação é merecida. E ele está falando aqui para pessoas, cristãos dentro da igreja. Ele não está falando aqui para ímpios. Ele não está falando para gentios. Ele está falando para judeus que se transformaram em igreja de Cristo. Então, quando você se torna igreja de Jesus, aí o seu compromisso é com Cristo. E você tem que viver como Cristo ensina na palavra dele. Que a tua justiça, ela tem que, por obrigação, exceder, ultrapassar, ou seja, ser mais nítida do que a justiça dos fariseus, dos escribas. Porque eles acham que praticavam a justiça, mas na realidade eles não praticavam a justiça, mas sim a injustiça. Porque desprezavam os mais necessitados, os mais simples, os mais pobres. Eles não cumprimentavam as pessoas pobres. Eles não comiam com as pessoas pobres. Eles só conviviam com aquele grupo de pessoas com o mesmo status financeiro deles. E deixava as pessoas mais simples e mais pobres do lado de fora. Aí esquece o que o apóstolo Paulo diz. Porque o apóstolo Paulo afirmou isso em uma de suas cartas. Que Deus foi Deus, deu este mundo aos pobres e fez dos pobres ricos na fé e herdeiro do reino dos céus. Então é melhor ser pobre do que ser rico. Porque dificilmente o rico se salva. Está escrito na palavra. Por quê? Porque ele vai confiar na sua riqueza e a sua riqueza vai impedir de que ele tenha amor fraternal, de que ele ajude o próximo, de que ele socorra o irmão que está necessitado. Ele vai pensar só nele, por causa da sua ganância e do seu egoísmo, do seu amor pelo dinheiro. Porque é dificilmente, não é impossível, mas dificilmente, disse Jesus, o rico se salva. Aí então Pedro pergunta para Jesus, se você é assim, então quem vai ser salvo? Aí Jesus respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Se o rico quer ser salvo, ele tem que colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida. O reino de Deus em primeiro lugar. E usar a sua riqueza em prol desse reino de Deus. E em prol do seu próximo, do seu irmão em Cristo Jesus. Primeiramente os da fé. Utilizar dessa graça, desse bem que Deus te dá, em favor de você acolher e ajudar os seus próprios irmãos em Cristo Jesus. E não ser o contrário, como muitos estão fazendo aí. Muitos estão até arrancando o pouco que as pessoas têm. Como diz o apóstolo Paulo quando escreveu aos Coríntios. Olha, eu estou preparado para ir até vocês nessa terceira viagem. Mas fique consciente de uma coisa. Eu não vou atrás dos seus bens, não. Paulo já foi consciente em dizer a eles, não se preocupe não, eu me preparei. Ou seja, quando ele se preparou de forma financeiramente,
pela ajuda que as igrejas da Macedônia enviaram a ele, mesmo sendo igrejas pobres, viviam na extrema pobreza. Não era só pobre, não. Era na extrema pobreza. Mas foi a igreja que mais se destacou em ajudar uns aos outros. E colaborou com o apostolado de Paulo. Ele disse, eu estou preparado para fazer essa viagem até vocês, pela terceira vez. Mas vocês ficam despreocupados, que eu não vou atrás de bens de vocês. E hoje o que mais se vê dentro da igreja é a pessoa atrás dos bens dos outros. Em vez de estarem atrás do bem espiritual da pessoa. Paulo disse, eu vou atrás de vocês. Não é dos seus bens, é da vida de vocês. De como vocês estão vivendo. Para que vocês sejam edificados. Eu não vou para destruir vocês, eu vou para edificar vocês. Então, quando você vai atrás dos bens das pessoas, você está procurando destruir as pessoas. Você não está levando elas a serem edificadas. E aí, o rigor do julgamento de Deus sobre a tua vida vai ser muito maior e mais severo do que até mesmo contra Sodoma e Gomorra. Analise, examine as Escrituras, deixe essa palavra adentrar no teu coração, chegar à tua alma, deixe essa palavra frutificar na tua vida, deixe de praticar injustiça, para que a tua injustiça seja mais vista do que a própria justiça de Deus na sua vida. Não pense que você praticando o mal com a intenção de algo de bom acontecer na vida da pessoa, isso te levará à condenação por merecimento. Diz aqui o apóstolo Paulo, eu não vou praticar o mal contra um irmão analisando, não, vou fazer esse mal, porque esse mal vai abrir o entendimento desse irmão, vai fazer com que essa pessoa, um dia, ela alcance o bem. Você está enganado. É aqui que a palavra de Deus está dizendo, você está enganado. Você está trazendo a sua própria condenação por merecimento. Você está se condenando a si próprio, pelo seu próprio merecimento, pelos seus próprios atos, de pensar dessa maneira errada. Você não pode fazer o mal esperando que esse mal venha lhe produzir o bem. Você colhe o que você planta. O que nós temos que praticar é a justiça de Deus. E essa justiça de Deus tem que ser praticada em nós, e ela tem que ser muito mais nítida do que a injustiça dos pagãos, das pessoas que não servem a Deus. Aí eles praticam a injustiça, porque eles não servem a Deus, não conhecem a Deus, não têm temor de Deus, e eles praticam todo tipo de injustiça. Aí você quer que a tua justiça seja menos nítida na tua vida do que essas injustiças daqueles que não servem a Deus, ou daqueles falsos, enganadores. Porque se está enganando, está sendo injusto. Se está trapaceando, está sendo injusto. Se está sendo desonesto, está sendo injusto. Você não pode pegar uma caneta dessa, que vale aí, digamos, R$1, e chegar para um irmão e oferecer a caneta a ele como a caneta valesse R$10. Eu pergunto, você está sendo justo ou está sendo injusto? Você está usando de honestidade ou está sendo desonesto? Ou você poderia chegar para o irmão e dizer, olha, eu comprei ela por R$1, mas eu estou vendendo por R$2, por R$1,50, porque eu preciso ganhar o meu. Aí você está sendo honesto. Se a pessoa tiver condições e quiser comprar, então por R$1,50 ou por R$2, mas não você enganar ele. Diz, não, eu comprei por
por 5, por 8, então eu tenho que vender por 10. E esse tipo de injustiça é só o que acontece hoje, entre aspas, entre aqueles que se dizem que estão seguindo a Jesus, embora estejam dentro da igreja. Isso não garante você aos céus. O que garante você aos céus é você tomar como exemplo a obedecer e ser fiel à palavra de Deus, como Paulo desperta a igreja de Romanos a serem fiel à palavra de Deus, a conhecerem que o Deus a quem eles estão servindo e que Deus confiou a eles o Evangelho, para que eles pregassem o Evangelho. Primeiramente, o Evangelho ele foi pregado pelos judeus, que eles conhecessem que Deus é fiel e justo, e que não adianta eles praticarem injustiça ou o mal, achando que isso vai produzir alguma coisa de bom para ele ou para a vida de alguém. A palavra de Deus já nos diz, por meio de Jesus, que nós temos que fazer o bem. Mesmo que a pessoa não tenha, melhor ainda, quando a pessoa não tem como te retribuir. Porque aí Deus é quem vai te dar a recompensa. Você deve fazer o bem à pessoa, não é pensando em que a pessoa vai lhe trazer algum benefício mais na frente. Não, você deve fazer o bem porque você foi escolhido para as boas obras, como diz o apóstolo Paulo. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós fomos escolhidos para praticar as boas obras, para exercer o bem em favor de todos, e não injustiça, com a desculpa de que essa injustiça você tem direito sobre ela. Ninguém tem direito, nenhum cristão tem direito de praticar injustiça, seja contra quem for, e muito menos contra o irmão em Cristo Jesus. Então, igreja, se desperte para viver o Evangelho, a verdade de Deus. Você não está em busca da vida eterna? Não é isso a prioridade da tua vida? Porque se a vida eterna não for prioridade da sua vida, você vai descartar esse ensinamento. Você vai para a igreja, escuta a palavra de Deus, entra no teu ouvido e sai no outro. Você se torna um religioso. E se alguém for te ensinar a verdade, você faz é se aborrecer. Porque aí já mostra a falta de humildade e de compromisso que você deve ter com Deus. Porque nós devemos nos alegrar quando alguém nos corrige. Porque nos corrige para o bem. Nós não devemos fazer o mal a alguém pensando que esse mal vai resultar em um bem na vida daquela pessoa. Isso não podemos fazer, porque está aqui escrito. É o que Paulo está dizendo aqui, na carta aos Romanos, capítulo 3. Você lê do versículo 1 ao versículo de número 8. Leia essa palavra, examine de maneira criteriosa, com critério, para que a tua vida seja edificada sobre esta palavra, para que você seja despertada a ser fiel a esta palavra, a esse ensinamento de Deus na tua vida. Porque essa palavra de Deus, é nela que nós encontramos a vida eterna. É na palavra, é nas Escrituras que nós encontramos a vida eterna. Isso foi dito por quem? Por Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deu a vida para nos salvar. Ele que afirmou isso lá em João 5,39. Que a vida eterna está escondida aqui nas Escrituras. E por isso nós devemos examinar com critério essas Escrituras, em busca exatamente nas Escrituras dessa vida eterna. É nossa responsabilidade como cristão praticar a justiça e praticar o bem. E jamais fazer com que a nossa injustiça venha a ser muito mais nítida do que a justiça de Deus. E não adianta usar o argumento, como o Paulo disse aqui, que não adianta você dizer, mas alguém pode alegar. Não adianta você alegar as suas razões pessoais.
As minhas razões pessoais e as suas razões pessoais não têm valor nenhum. Entenda isso. Você, como cristão, como seguidor de Jesus, você não tem razões pessoais que seja mais importante do que a vontade de Deus para a tua vida ou para a minha vida. Eu tenho que descartar as minhas razões. Eu tenho que olhar à luz da palavra de Deus se aquilo que eu estou pensando, ou praticando, ou escolhendo, está de acordo com a vontade de Deus. Se não está, eu tenho que descartar. Pode até doer na carne, mas é melhor que doer na carne do que no futuro venha doer na tua alma. Então ele diz aqui, mas alguém pode alegar. Você pode alegar o que você quiser. Mas se estiver fora dos ensinamentos da Bíblia, isso só vai levar você à condenação. Alguém pode alegar, mas alguém pode alegar. Aí tem 2 pontos. Aí ele abre aspas. Se a minha, alguém pode alegar isso. Se a minha mentira, você acha que a tua mentira vai trazer algum benefício? Você acha que você mentindo para o outro vai com intuito, a sua mentira, ela já vem com intuito. Só em ser mentira, ela já vem com o intuito de destruir. Não vai edificar, vai destruir. Porque quem é o pai da mentira? É o diabo. E Jesus disse que aquele que mente tem por pai o diabo. E o cristão não pode mentir. O cristão ele tem que ser verdadeiro. Nem que doa na carne, mas ele tem que ser verdadeiro. Porque se você mente para o teu irmão, se você mente para o teu próximo, você mente para si mesmo. Você mente para Deus. Mas alguém pode alegar. Se a minha mentira ressaltar a veracidade de Deus, não importa se a tua mentira venha mostrar que Deus é verdadeiro. Não, eu vou mentir para mostrar que Deus é verdadeiro. Isso, você se engana, porque ainda mais, isso é uma prova da tua glória, e Deus não divide a glória dele com você. Aí Paulo diz, porque sou condenado como pecador. Aí você é condenado como pecador. Isso mostra que não houve redenção na tua vida. Não houve mudança de vida. Não houve transformação de vida. Não houve arrependimento de pecados. Não houve perdão de pecado na tua vida. Porque você quer utilizar a tua mentira para justificar a verdade de Deus. E Deus não aceita isso. Porque Deus não precisa que nós venhamos mentir para justificar a verdade dele. Porque ele próprio já é justo. Já é um atributo dele. Já é uma característica de Deus. Ser justo. E ser fiel. E nós, como cristãos, temos que olhar essa palavra. E colocar em prática. Esses ensinamentos. Por essa razão estamos aqui. Pelas madrugadas. Estudando a palavra. Primeiro porque Deus, ele nos diz na palavra dele, que aquele que busca ele pela madrugada, o encontrará. Segundo, estamos aqui pela madrugada, porque é um momento mais tranquilo. Durante o dia nós não temos tranquilidade aqui onde nós estamos morando. Moramos numa rua muito movimentada, de muito barulho. Aí durante o dia nós não temos a tranquilidade e o sossego de poder trazer esses ensinamentos. Então, fomos despertados para então realizar pela madrugada. Porque por muito tempo eu orei a Deus. Muito tempo eu orei a Deus. Senhor, encontre um momento em que eu possa ter comunhão contigo, em que eu possa estudar a tua palavra com tranquilidade. Até que Deus me despertou. Para nós, estamos estudando a palavra dele, tendo comunhão com ele pelas madrugadas. E nós fazemos isso praticamente, quase todas as madrugadas. As exceções são mínimas, por questões até físicas, de saúde.
Mas como depende de nós, nós estamos aqui. Tem domingo que nós pregamos 3 vezes. Levamos a palavra de Deus em 3 lugares diferentes. Um domingo, outro não, nós fazemos isso. E gostaríamos de estarmos pregando mais ainda. Estamos aí orando por um projeto que nos oferecido, de estarmos pregando a palavra de Deus no programa de rádio todas as noites. Estamos só esperando Deus despertar alguém, que Deus derrame a graça dele, de alguém ser generoso, de nos conceder um patrocínio para nós pagarmos o controlista. Nós só precisamos de um patrocínio para pagar o controlista. O restante já está tudo arranjado. Nós só precisamos de um patrocínio, de uma pessoa que Deus derrame a graça sobre ela, de ser generosa, de nos enviar uma oferta mensalmente para nós pagarmos o controlista, para que todas as noites, pelo rádio, nós podemos, pelo rádio e pela web, pela internet, porque vai ser transmitido pela internet, pelas essas redes sociais, todas essas mensagens e pregações que nós estamos aí com esse projeto de pregarmos a palavra de Deus durante todas as noites, em 2 rádios ao mesmo tempo. Mas primeiramente estamos em oração, para que realmente Deus levante exatamente pessoa ao qual Ele derrama essa graça de ser rico em generosidade, como Deus fez com as igrejas da Macedônia, mesmo sendo elas vivendo na extrema pobreza. Mas não é pelo fato de você ser pobre que você não possa ajudar, que você não possa ser um parceiro, para que a gente possamos levar a palavra de Deus, porque a rádio é muito ouvida, e pela internet, ao ser transmitida, chega em qualquer parte do mundo. Nós já tivemos um programa numa rádio, há um tempo atrás, onde nós alcançávamos, só pela internet, mais de 500 mil pessoas. Acompanhava ao vivo, na hora. Mas aí Satanás, astutamente, como o programa era gratuito, astutamente, usou o dono da rádio para tirar o programa do ar. Mas aí ele vai prestar conta com Deus, não é com nós. Ele é um ímpio. É lógico que Satanás ia usar ele mesmo para impedir. Mas Deus é maior e é mais poderoso. E acreditamos que haveremos ainda de retornar esse programa de rádio à noite. Só que em outra rádio. Estamos apenas aguardando que Deus derrame essa graça de alguém ser generoso e ser parceiro desse trabalho missionário, de nós estarmos levando a palavra de Deus durante as noites para o mundo inteiro, por meio exatamente desses meios de comunicação como a rádio e a internet. Só está faltando um detalhe, mas está sendo colocado diante de Deus. Já falamos com o controlista, já temos o parceiro que nos convidou para realizar isso, o mesmo parceiro que nós fazíamos antes, aquele programa de rádio. Então, tudo está caminhando. Estamos só aguardando o momento de alguém se manifestar. Nós não vamos constranger ninguém. Nós vamos deixar que o Espírito Santo
Derrama essa graça de alguém ser generoso, de ser parceiro, porque tem muitas pessoas que têm condições e não custa muito você investir no reino de Deus, na pregação do evangelho genuína, como nós pregamos a palavra genuína. Nosso compromisso é com a palavra, não é com a igreja nenhuma, não é com a religião nenhuma. É fazer com que a igreja se edifique. Não é tirar ninguém de igreja de ninguém. Não é induzir a pessoa a sair da igreja de onde ela está, não. É dela se firmar, de ela se consolidar, é dela ter conhecimento da palavra para se firmar aonde ela está e servir a Deus fielmente até que ela alcance a vida eterna em Cristo Jesus, mediante a graça e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, amados, Deus abençoe. Guarde essa palavra no teu coração. Pratique. Não pense, não faça essa escolha de praticar a tua injustiça de tal maneira que a tua injustiça seja mais nítida, mais transparente, mais vista pelas outras pessoas do que a própria justiça de Deus na tua vida. E não pense de que você praticando uma mentira para provar a veracidade de Deus. Deus não precisa da tua mentira para provar que Ele é verdadeiro. Deus não utiliza dessa artimanha maliciosa, enganosa e diabólica. Deus não precisa, Deus não necessita de que nós viemos mentir para provar que Ele é verdadeiro. É aqui que Paulo está dizendo. Porque um dos atributos de Deus é Ele ser justo. Faz parte do caráter de Deus ser justo. Então Deus não precisa nem que nós escondemos a justiça dele e muito menos que nós viemos mentir para provar que Ele, Deus, é verdadeiro. Não há essa necessidade, porque Deus é Deus. E como o apóstolo Paulo afirmou na segunda carta aos Coríntios, nada compete contra a verdade, a não ser a favor da verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Senhor conceda essa palavra, que venha frutificar na sua vida. Como está escrito, ela não vai voltar vazia. Ela vai trazer o fruto pelo qual ela foi designada por Deus, para que nós a trouxéssemos a tua vida nessa madrugada, no nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Amado Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra, nem variações de mudanças. Deus que chama as coisas que não são, como se já fosse. Deus das coisas impossíveis. Meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti por mais esta oportunidade, por mais essa graça em Cristo Jesus que o Senhor nos concede. Estamos aqui, Pai, nesta madrugada, mais uma madrugada, levando o conhecimento da Tua palavra ao coração da Tua igreja. Espírito Santo, leva esta palavra como vento aos quatro cantos dessa terra. Usa os Teus próprios filhos para que eles possam compartilhar, divulgar essa mensagem. Para que onde essa mensagem chegar, Senhor, Tu venhas operar, Espírito Santo, na vida da Tua igreja. Para que eles tenham entendimento a respeito da verdade, da Tua vontade, em Cristo Jesus. Olha para a Tua igreja, Pai. Defende a Tua igreja. Defende os Teus filhos. Defende os Teus ungidos. Guerreia as nossas lutas. Guerreia as nossas guerras. Porque é assim que está escrito na Tua palavra. Que o Senhor é que guerreia nossas guerras. É o Senhor que luta nossas lutas. Pai, em nome de Jesus, olha para cada um dos Teus filhos, dos Teus ungidos, dos Teus escolhidos. Faz justiça, meu Pai, no nome de Jesus, aos Teus escolhidos, que têm clamado a Ti dia e noite. Meu Deus, olha para os sangues inocentes que têm sido derramados de forma brutal na face dessa terra, meu Deus.
Nós suplicamos no nome de Jesus, porque o próprio Jesus afirmou que o Senhor depressa se levantará e fará justiça aos teus escolhidos. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, faz justiça aos teus escolhidos. Faz justiça ao teu povo, à tua igreja. Faz justiça aos sangue derramado dos inocentes na face dessa terra. Levanta, Pai, do seu trono e faz justiça por amor da tua igreja, dos que são teus. Usa de misericórdia, salva essas vidas, salva essa nação, salva, Pai, em nome de Jesus. Usa de misericórdia, livra-nos de todo o mal que há nesse mundo, livra a tua igreja de todo o mal que há nesse mundo. Olha para aqueles que estão enfermos, que estão doentes, olha para os nossos filhos que estão necessitando de ajuda, de socorro, de cura, de milagre. Olha para os filhos dos teus filhos em qualquer parte desse mundo que estão precisando de uma providência que venha do Senhor. Cria meios, circunstâncias para que essa providência chegue na vida desse teu filho, dessa tua filha. Abre a porta que se faz necessário para que essa pessoa, esse homem, esta mulher, ela encontre vitória por meio de Cristo Jesus. Realiza o milagre, cura, meu Pai. No nome de Jesus, nós oramos pela Laiane. Visita ela com a tua graça, com o teu amor, com as tuas misericórdias. Restaura a saúde dela, no nome de Jesus. Todos aqueles que se encontram enfermos, todos aqueles que se encontram, Pai, doentes, no leito de enfermidade, que o Senhor visite-os com a tua graça, amor e misericórdia e leve a recuperação, a saúde, no nome de Jesus. Seja repreendido todo principado, toda potestade, toda hoste espiritual da maldade, todo príncipe das trevas desse século. Seja repreendido no nome de Jesus. Todos os planos deles projetados, arquitetados contra a tua igreja, contra nossas vidas, que caiam por terra, sejam envergonhados, confundidos e embaraçados. A mente e os pensamentos desses homens maus e perversos, que são influenciados por Satanás para fazer o mal, para projetarem o mal contra os teus filhos, contra a tua igreja, contra os teus ungidos. Defende, Pai, o que é teu. Defende os teus. Olha para aqueles que são teus, Pai, os teus escolhidos na face dessa terra. Ajude, Pai. Defende Israel, a tua nação. Tu és o guarda de Israel. Defende, Pai, Jerusalém, da vitória. Envergonha esses inimigos que têm se levantado contra Israel. Envergonha esses que têm, meu Deus, se levantado contra Israel, defamando a Israel, mentindo, tentando levar essa mentira enganosa contra a tua nação, contra o teu povo peculiar. No nome de Jesus, Pai, que essas pessoas sejam envergonhadas, que esses planos sejam confundidos e embaraçados desses inimigos de Israel, no nome de Jesus. Seja com a tua igreja, Pai. Fortalece a tua igreja. Consolida a tua igreja na tua palavra, na fé, na confiança e na esperança de vida eterna por meio de Cristo Jesus, o teu Filho amado, que deu a vida por nós naquela cruz, exatamente para perdoar os nossos pecados, nos trazer redenção diante de ti, nos dar a oportunidade de encontrar a vida eterna em ti, Senhor, por meio de Jesus. Opera, Pai. Conceda a tua graça. Dá uma terça-feira abençoada a cada um. Guarda os passos de cada um. Guarda a família de cada um. Restaura a vida dessa mulher que está enferma, que não está conseguindo se levantar. Meu Deus, nem para os afazeres do seu lar, por causa dessa doença, por causa dessa enfermidade. Restaura agora em nome de Jesus. Restaura esse teu filho, este homem, meu Deus, que sempre foi um trabalhador, mas agora está impedindo de trabalhar por causa exatamente de estar doente. Restaura, meu Deus, em nome de Jesus. Salva essas vidas em Cristo Jesus. Cria meios, circunstâncias do teu milagre chegar à casa dessa pessoa, à vida dessa pessoa nesta hora, no nome de Jesus.
Abençoa, Pai, que tenhamos um dia agraciado por Ti, guardado e protegido pelas Tuas promessas em Cristo Jesus. Nós pedimos e te agradecemos. Deus te abençoe, amado. Que você tenha um dia de paz e de vitória em Cristo Jesus. Fica com Deus. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.